Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa que aponta que aqui em Santa Catarina, em especial em Florianópolis, as pessoas, elas bebem antes de dirigir num percentual superior à média nacional, o dobro da média nacional. Bom, aqui em Santa Catarina chega a 9,6%, homens e mulheres, e a média nacional 4,6%. Ivana, aqui o seguinte, a Clarissa, pelo Twitter, lhe pergunta, onde é que está a raiz do problema? Como nós já tínhamos comentado antes, né? Eu vejo que a raiz do problema é os exemplos que você tem em casa. Você já nasce com caráter e você vai ter os valores. E os valores, eles só vão nascer dentro de casa, com conversas. Eu acho que a família não está perdida ainda. Eu acho que não. Acho que a gente tem que pensar positivo, que a coisa vai melhorar. É um movimento muito lento, mas a partir do nascimento do Código de Trânsito, eu acredito que já deu uma melhoradinha, mas ainda falta muito para a gente. Mas eu vejo que é ali, porque quando eu tenho até um exemplo que não é muito agradável de dizer, mas eu escutei uma vez de um pai dizendo o seguinte para o filho: quando você está dentro de casa, quem manda em você sou eu. Quando você está na rua, quem manda em você é você mesmo. O que aconteceu com essa criatura? Essa criatura foi para a escola. A professora disse para ele, você vai ter que fazer essa tarefa. Ele disse, não faço. Ela disse, não, você vai fazer porque todos os seus colegas vão fazer. Ele simplesmente, esse menino, chutou a professora. Por quê? Porque o pai dele falou para ele, né? Quem manda em você é você, na rua é você mesmo. Então, com certeza, tem que ter a estrutura familiar. Ela para mim, sabe, punição é importante, você tem que punir, mas você tem que punir tendo todas as normas, você tem que punir tendo todo o mecanismo para que essa coisa aconteça. Mas, para mim, é a família. A partir do momento que você tem uma família estruturada, quando essa pessoa chega no centro de formação, ela já tem os valores dela. E aí ela já vai saber o que é certo e errado e ela vai cumprir as coisas. O fazer a coisa certa, quando a senhora fala em formação adequada, em cultura adequada, fazer a coisa certa, aí vale para tudo, né? Vale no comportamento ético, no trânsito, na rua, na escola, na igreja, na faculdade. Porque se ele é agressivo em casa, ele vai ser agressivo na rua. Embora talvez a mensagem do pai tivesse até uma conotação filosoficamente mais séria do que ele pensou, né? Claro. Em casa, quem manda sou eu e te protejo. Na rua, quem manda és tu, te protejo. Talvez a mensagem seja boa, o menino claro que não entendeu bem, né? Ou não quis entender, né? Agora... Eu vou te dizer que acredito que a mensagem foi errada mesmo. A senhora acha que sim? A mensagem foi errada. Porque você não pode dizer para uma criança de 5, 6 anos isso. Ela tá se formando ainda. Sim, de 5, 6 anos. Você não pode dizer. Que eu acho que a Angelita até pode me né? ajudar nessa questão. Ela está se formando ainda, né? Sim, com certeza. Então, a frase que você fala para uma criança dessa tem que ser muito bem pensada. Agora, para quem não teve a oportunidade, eu conversei com o doutor André numa outra ocasião aqui mesmo, na Rádio CBN Diário também. Doutor André, é o seguinte, professor Wilson, os relatos do doutor André com relação à reincidência de acidentados, motociclistas, é um negócio impressionante, eu fiquei estarrecido. Para quem não teve a oportunidade, doutor André, o que acontece, o que já aconteceu mais de uma vez com aqueles que sofrem acidentes e recebem todos aqueles pinos na perna e tal, motociclistas, e saem do hospital, o que acontece? Isso é a falta de consciência das pessoas, né? De consciência com a sua própria saúde, com o seu próprio bem-estar e daqueles que os cercam, porque isso tem consequência para a sua família. O sujeito sofre uma fratura exposta, ele é tratado cirurgicamente, é colocado um fixador externo, são aqueles pinos que ficam para fora da pele, e ele volta a andar de moto, ele se acidenta novamente, volta para o hospital, com a fratura, refraturado, com o fixador externo todo é um negócio impressionante. Isso é um negócio impressionante. A falta de amor à vida. É impressionante. Ou a falta de opção também. Não, mas não precisa. É só ver a forma como essas pessoas, como os motociclistas andam no meio dos automóveis. Eles não têm amor à vida deles. Sabe cada vez que existe uma legislação sobre isso, tem-se debates sangrentos com relação aos motociclistas, né? Eu até penso o seguinte, o custo social do acidentado de moto, em relação à economia que ele tem, o custo social, porque o custo social distribui-se para todos, né? E a economia que é feita pelo motoqueiro em combustível e em tempo, eu tenho a impressão que tinha que ter uma campanha
desmotocamento já, como teve o desarmamento já. Mas aí, professor Posso Wilson... dar um dado muito específico? No ano de 2009, 40% dos pacientes que internaram no Hospital Celso Ramos foram na ortopedia. Destes, 80% eram vítimas de trauma. Destes, 80% por vítimas de acidente de trânsito. E destes, 80% eram motociclistas. Então, assim, é uma legião de sequelados que está sendo criada, independente do INSS. 80% motociclistas? Isso gera um custo direto e depois um custo indireto e não mensurável, porque você entra numa situação em que grande parte dessas pessoas fica dependente do INSS, não consegue mais trabalhar, fica dependente do familiar, que tem um sujeito que cai de moto e quebra o pescoço e fica tetraplégico, ele não vai mais trabalhar. Tá. Alguém vai ter que cuidar dele. Essa pessoa não vai mais trabalhar. Você imagina o custo que isso tem para a família dele e para a sociedade em geral. Ele deixa de ser produtivo para a sociedade e ele passa a ser, de uma certa forma, um estorvo. É um peso que a sociedade tem que bancar o custo dele. Então, tudo isso é um problema que tem uma consequência muito maior do que simplesmente o sujeito se machucar. Os hospitais estão lotados de pessoas nas emergências, nas UTIs e o centro cirúrgico, e as pessoas que estão precisando fazer cirurgias eletivas, como a tua faxineira, ela não consegue ser atendida e ela não vai, assim, para conseguir fazer a cirurgia dela vai ser muito difícil. E tem um porque está lotado o hospital de Leva 2 anos para conseguir está cheia. 50% dos pacientes da UTI do Celso Ramos, em geral, é vítima de acidente de trânsito. Geralmente motoqueiro, porque motoqueiro cai, quebra a cabeça, quebra o pescoço, quebra a perna, quebra o braço, quebra tudo, politraumatizado, precisa de UTI. Eu não sei se tens observado, André, que existe um número pequeno de acidentes com a bis pilotadas por mulheres, né? É pequeno o número de acidentes, ou com motos de grande... Esse pessoal que tem moto de grande porte, que é um pessoal mais maduro, normalmente é a moto de... A consciência, né? Comportamento. Isso é importante. Agora, interessante, eu estava lendo um artigo sobre justamente esse tema, né? O volume, o percentual de traumatizados, né? de acidentados e são motociclistas. E é o seguinte, tem uma forma de... nesse artigo que eu li, nessa linha de raciocínio, professor Wilson, que tem uma forma de resolver isso, que é o seguinte. Quando da elaboração do Código Brasileiro de Trânsito, havia um artigo que foi suprimido e que tratava do seguinte: fica vedado para o motociclista ultrapassar entre os veículos. E em função do lobby da indústria produtora de moto, retiraram, suprimiram esse artigo. Porque justamente quem compra moto, compra porque quer agilidade também, né? Também quer agilidade, né? Mas isso aí é causador dos acidentes, né? Sim. Isso aí é fator causador dos acidentes. Via expressa de manhã, ou para lá de tarde, ou para cá de manhã, a gente tem dificuldade de passar para outra pista porque vem uma fila gigantesca de motos pelo meio. Eu vou até pegar o gancho do professor. Eu gosto muito de estatística. Teve um dia que eu contei 30 motos passando por mim. Impressionante, né? Zum, zum, zum. A velocidade a 20 por hora, porque é um engarrafamento danado. 30, mas muito rápido. E agora a coisa gostosa que eles estão fazendo é buzinar, né? Buzinando e vão buzinando. Eles freiam e o que vem atrás, porque eles andam muito grudados uns outros, o que vem atrás bate no outro. Aí eles se machucam. Não são os automóveis que batem neles, eles se batem eles. Eles vêm rápido, né? Agora, Renato, assim, eu acho que nós estamos aqui conversando sobre o assunto, mas assim, para resolver o problema, precisa haver uma conscientização, principalmente dos governantes. Precisa se criar uma política de Estado, não política de governo. Né? Vontade política e política de Estado, não de governo. Porque entra governo, sai governo, muda. Precisa haver algo que seja suprapartidário, né? E que seja definitivo, planejamento de longo prazo. O que se quer? O que a gente pode fazer hoje? O que se pode fazer num prazo de 5 anos? E o que se pode fazer em 10, 20 anos? Nós estamos desenvolvendo um fórum para discutir o atendimento de trauma na Grande Florianópolis, que vai ser na ACM no dia 16 de maio, Fórum Medicina e Mobilidade Urbana, onde a gente pretende discutir como é que está a situação atual do atendimento de trauma e quais são as perspectivas futuras a médio e a longo prazo. Terrível. Porque qual é o planejamento que existe por parte do governo
estadual e municipal para o atendimento. A cidade vai crescer. Existe aquela associação Floripa Amanhã, tem o projeto Floripa 2030, Sim. onde eles fizeram um estudo de possibilidades de crescimento da cidade da Grande Florianópolis até 2030. Mas onde é que a saúde se encaixa nisso daí? Onde é que o atendimento de trauma se encaixa nisso? E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Ok. André, até penso o seguinte, o atendimento do trauma, que é uma coisa importantíssima, porque é uma necessidade de uma consequência da situação atual do trânsito, mas também a questão da entrada na doença do cidadão, que tem que ficar em fila, carro queimando combustível, aquecimento global em horas de... Sistema viário, tudo isso. Tudo, exatamente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para vocês em casa. O programa volta amanhã e este programa será reprisado nesta quarta-feira, meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!